Vamos falar sobre sistemas instrumentados de segurança. Segurança operacional utilizando a automação industrial em processos. Para isso, exatamente qual é o nosso assunto dessa apresentação e dos textos. Nós vamos entender como que se caracteriza um acidente em processos industriais, como que nós vamos identificar os níveis de segurança em si para esses processos e como nós vamos aplicar sistemas instrumentados de segurança para a redução exatamente desses riscos em processo. Vamos entender a parte mais importante, que é o falha. Exatamente o que é isso? É quando algo ocorre de maneira diferente do normal e previamente esperado. Diferente do normal porque o processo a gente projeta ele para trabalhar dentro de uma normalidade, isto é, ele pode sair fora disso e previamente esperado. Isto é, eu mitiguei que eu poderia acontecer algum problema e esse problema ocorreu. Aqui tem a teoria dos queijos suíços, quer dizer, você pode colocar até camadas, mas em algum momento essa falha ela pode ocorrer, mesmo porque não existem processos de segurança 100% seguros. Caracteriza um processo seguro. 3 elementos caracterizam formando um tripé. Eles devem, o que ocorre? Eles devem operar dentro de limites operacionais muito bem definidos, isso coloca ele em segurança, e eles devem ter necessariamente gerenciamento de alarmes e o mesmo devem colocar ele em 2 condições, em falha segura ou em shutdown. Em falha segura ele pode voltar parâmetros a ponto de manter o processo até ligado, mas ele altera set points e variáveis de processo de forma a não colocar o processo em risco de operação. Ou pode entrar em shutdown. Shutdown, na verdade, é o desligamento completo e total do processo. O processo seguro também era caracterizado pelos instrumentos que devem ser instalados e operados de forma totalmente seguras. Também é muito importante. E outro item, que os instrumentos e alarmes de segurança eles devem ser confiáveis e eficientes. Muito importante. Instrumentos e alarmes, principalmente alarmes confiáveis e eficientes. Vamos entender alguns conceitos gerais da nossa planta. Nós temos aqui um desenho, um fluxograma, dividindo bem o que é o SIS. O SIS observem que é a parte vermelha, tá? E aqui a parte azul está mostrando a parte de controle. Vejam que o SIS ele é separado do sistema de controle, ele é um elemento à parte. Dentro do SIS existe um conjunto de CIFs, que são as funções instrumentadas de segurança. E, neste caso, a gente está colocando ele dentro de um SIL2. Nós vamos ver na frente o que é isso, que na verdade é um nível de segurança que eu aplico dentro do meu processo. Isso formando aí os 4 conceitos muito importantes de nós entendermos aí o SIS. Quais são os desafios na área de SIS? Nós teríamos 3 muito importantes de entender na ocorrência de acidentes. O primeiro deles é identificar o risco. Isso é muito importante, é o primeiro item. Isso é um desafio mesmo, né? Você entender muito bem o processo e saber identificar esses riscos. Depois, você saber especificar e implantar o SIS para atender exatamente o nível de segurança de cada processo. E depois, tão importante quanto, fazer a manutenção desse sistema funcional durante todo o seu ciclo de vida da planta. O sensor processador atuador, que na verdade é um conjunto conceitual, onde ele forma esse composto colocando um sistema SIS no processo. O principal objetivo do SIS é proteger equipamentos, pessoas e o meio ambiente. Como que o SIS funciona? Ele coloca o processo numa condição segura, né, quando é detectado algum elemento, algum perigo, numa condição ou uma condição é violada. Ele permite também colocar o processo numa condição segura inicial, por exemplo, que você vai dar uma partida numa planta. E tomar ações de segurança, prevenir um perigo, né, que esteja ocorrendo também. Então, esses são os principais elementos que indicam o seu funcionamento. Outro item que a gente vê bastante no sistema SIS é o que é o SIL. O SIL, então, na verdade, é o nível de integridade de segurança. O que exatamente ele é, né? Ele é um índice, né, que é alcançável, que é, na verdade, através da probabilidade de falha sob demanda, ou a PFD, que, na verdade, ele mostra o quê? Isto é, quando o processo
de segurança for demandado, isto é, eu preciso de utilizar ele, ele me indica qual é a probabilidade desse mesmo sistema falhar. Na prática, ocorre o seguinte: nós temos SIL 1, SIL 2, SIL 3 e SIL 4. Quanto maior o SIL, menor a probabilidade dele falhar. Observem quais os principais itens de probabilidade. No SIL 1, a gente teria uma visão, isso daqui não esgota os itens, mas é uma ideia de um indicativo do que seria isso, que é a proteção de equipamento, a proteção da planta, a proteção humana e a proteção do ambiente e a comunidade. Então é exatamente isso, baseado na PFD. Onde que atua o SIS? Se a gente entender aqui, que aqui estaríamos a parte da automação, acima disso eu tenho que ter uma camada de alarmes, que também pertence à automação. O SIS então fica acima da camada de alarmes. Então ele é o sistema que ele tem um objetivo, ainda que preventivo, mas ele já está na parte do trip, colocando em safety ou realmente desligando o processo. Acima dessas camadas eu teria a parte de mitigação, que vai entrar em outras ações de segurança da planta. Que para nós a gente entende que é uma forma fácil até mesmo de entender, ela não esgota também o assunto, são diversos tipos de formas de análise. A ideia é mostrar para vocês que uma delas, que seria uma análise preliminar de risco, ou APR, né? Como que nós trabalharíamos? Nós teríamos que descrever o processo, seria uma equipe multidisciplinar, são engenheiros de processo, engenheiros de automação, que conhecem todo o processo da planta, e nós vamos basear e focar ela no risco. Qual o risco? Baseado no evento e na frequência. Aqui eu teria a classificação deles, e aqui eu teria o quê? Eu teria um mapa por onde eu vou caminhar a identificação dos elementos. Isto é, qual é a consequência, a frequência do perigo, a possibilidade de evitar o evento perigoso e a probabilidade da ocorrência do evento. Com isso, qual é o meu principal objetivo? Fazer um enquadramento, no caso, se houver, né? Se ele houver, no SIL 1, SIL 2, SIL 3 e SIL 4. Essa é a principal ideia. Vamos dar um exemplo na frente. Antes disso, vamos entender o que é uma CIF, que é o principal objetivo para definir o CIS, ou eu fazer uma composição de funções instrumentadas. Então, a CIF é uma função instrumentada de segurança que ela é decidida pela tolerância de falhas. Lembra da PFD? A PFD, ela indica a possibilidade que pode falhar o meu sistema quando se eu vou utilizar ele. Eu posso fazer alterações do níveis de SIL através da colocação de redundâncias ou fazendo um arranjo de um sistema de votação, que é o que nós estamos vendo aqui nesse quadro. Os mais comuns são o simplex, o duplex e o triplex. Para a gente entender significa o seguinte: 1001 significa que uma possibilidade de falha realmente já vai fazer uma atuação na saída. E assim por diante. Então existem diversos modelos de votação, que na verdade é um arranjo em série ou paralelo de sensores e até mesmo atuadores e também os componentes de processamento que vão dar um arranjo alterando o grau de confiabilidade do SIS. Aqui é o nosso principal item mais perigoso desse nosso processo aqui, o sistema de solda cáustica. A gente fez uma identificação, conforme nós vimos anteriormente, e a gente chegou no enquadramento. Se vocês observarem aqui, nós achamos aqui, através dessa equipe, né, um sistema D, que no caso seria um enquadramento de SIL 2. Isso, eu teria uma solução. A ideia é mostrar aqui como colocar. Então observem que aqui eu tenho a CIF. Então funciona assim: eu tenho os sensores, que no caso são dois sensores de pressão no sistema de votação 2002. Se vocês voltarem no quadro, vocês vão ver como é que ele funciona. Eu tenho o CIF aqui, esse 2002 desse CIF é o meu controlador, também no arranjo 2002, e o arranjo no elemento final de controle 1002. Existem alguns cálculos que nós fazemos para fazer a PFD. Essa primeira linha, esse conjunto de linhas, está mostrando os equipamentos de forma individual e aqui em forma de arranjo. Com este arranjo eu consigo fazer o quê? Fazer a distribuição das minhas PFDs, cujo o objetivo final é esse cálculo, que é a PFD final, chegando a uma porcentagem de 0,94. Isto quer dizer o quê? Que quando essa PFD for demandada, isto é,
quando esse sistema instrumentado de segurança for utilizado, o que ocorre? A possibilidade dele falhar é de 0,94. Isso me dá um enquadramento em se o 2 atingir o meu objetivo de risco. Alguns termos importantes, né, para complementar. Então, a norma que trata disso é a IEC 61508, a IEC 61511, que é específica para o processo, e a S 8401, que também trata desses elementos. Disponibilidade é o tempo que o equipamento trabalha sem falhas, é um item importante no estudo. Os CIS devem ter capacidade de autoteste diagnóstico do dispositivo. Um equipamento que não tem teste, ele tende a PFD ser 1, isto é, ele pode não funcionar. Somente o arranjo de CIS não mantém uma PFD baixa, isto é, não adianta você simplesmente montar tudo certinho o sistema de CIS, simplesmente composto o sensor, o controlador e o atuador, e sem entender que a instalação e todo o conjunto de acessórios também é importante. Um checklist também é muito importante, toda a área, desde do projeto, a implantação, treinamento, saber se toda a documentação está ok, enfim, se não foi esqueceu de nada. E também uso de safety bus permitido, por exemplo, um Profibus e um Foundation atendem sistemas de segurança, desde que esses equipamentos sejam certificados e o projeto seja montado com esta finalidade. Tem uma disponibilidade maior de planta, eu vou ter um aumento da vida útil dos sistemas, dos equipamentos, vou evitar custos diretos por acidentes, eu tenho uma valorização da planta numa competitividade global, vou atender uma norma, uma legislação. E em Safety Bus, como dissemos, né, eu tenho um custo total de propriedade menor, isto é, eu tenho vantagem de aplicar essa tecnologia. Para termos aí uma ideia macro de como que se faz uma implantação, você primeiro tem que ter um sistema de gerenciamento de alarmes, isso é fundamental porque nós vimos que o CIS trabalha acima dele. Depois, eu tenho que ter foco na segurança do processo, tem que conhecer o risco do processo antes de qualquer coisa. Conhecer a legislação e a norma, fazer uma análise de risco multidisciplinar, quanto mais profissionais se envolver, a probabilidade de você errar vai ser menor. Determinar esse nível de segurança, especificar o equipamento de acordo com a sua necessidade, elaborar um projeto aderente à necessidade que você identificou, implantar, treinar e monitorar. Algumas tendências aí para CIS, o CIS caminha para ser mandatório em planta, isso é uma coisa que já vem se falando e a gente acredita que logo isso vai ter, provavelmente, podendo chegar a ter uma NR para ele, né? E isso daí seria então o segundo item, uma norma regulamentadora para esse processo. E o escopo então da instrumentação e controle iniciar na fase de mitigação, isto é, primeiro eu vou estudar todo o processo e aí sim eu venho desenhando a área de instrumentação e controle para atender essa demanda. A gente pode concluir então que segurança operacional é a nossa base realmente de sustentação da indústria, é muito importante. Pessoas e comunidade, né, e o meio ambiente deve ser o foco realmente da segurança. E não existe investimento que sustente sem segurança operacional. Realmente isso aí é o foco e cada vez mais se ganha mais notoriedade nessa área. O assunto ele é muito extenso e, porém, a gente observou que existe uma lacuna muito grande nos profissionais para entender pelo menos a ideia de um começo, um meio e um fim. Ainda tem que se estudar muito, tem que se pesquisar bastante ainda com profissionais experientes na área para aplicar esses conceitos. Mas a gente espera poder ter contribuído com vocês aí, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida e muito obrigado e até a próxima.